Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, né, por estarem aqui escutando a nossa conversa de hoje. Que Deus abençoe a todos, estejamos todos em paz e que a nossa semana, com certeza, foi muito boa, né? Então, hoje, eu vou só escrevendo aqui um boa noite para vocês. Hoje eu vou falar de um tema que ele é bastante extenso aqui, que é o bem-aventurados os pobres de espírito. A gente sempre fala nisso porque, para deixar bem claro, né, pobre de espírito é uma parábola. Então eu vou falar aqui, olha, o que está no Evangelho, vou ler exatamente o que está no Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, versículo 3. A incredulidade, ou seja, a falta de crença, se diverte com essa máxima, né? Bem-aventurados pobres de espírito, como com muitas outras que não compreendem. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é desses e não dos orgulhosos, né? Então, mais uma vez aqui, humildade no sentido de querer saber, querer absorver, querer fazer, querer conquistar, né? Na semana passada teve um comentário de uma moça na nossa conversa, que falava exatamente da nossa resignação, né? E ela comentou que era difícil, talvez, né? É muito difícil você... a palestra era sobre se te ofenderem, né? Se te baterem na face direita, você da esquerda, então que era melhor ser ofendido do que ofender, né? Que era o nosso tema da palestra. É melhor você ser enganado do que enganar. Então, a moça comentou que realmente deveria ser um monge, né? Mas é verdade, nós temos a falsa ou a pretensão de a gente acordar um dia e no outro dia tá perfeito, né? Não, eu vou tal, mas um dia eu vou acordar e vou fazer tudo que aquilo que Cristo pregonizou, né? Tudo que aquilo, todos os exemplos de Cristo, todos os ensinamentos de Cristo. Um dia eu acordo e vou saber tudo. Não é assim. A gente tem que conquistar isso dia a dia. A gente tem que galgar isso dia a dia e não é fácil. Quantas encarnações nós já viemos, estamos aprendendo em doses pequenas, mas o importante é que nós estamos em doses pequenas. E às vezes quando a gente quer muito, a gente não consegue nada. Então vamos fazer pouquinho por vez, nem que for muito pouquinho, mas estamos conseguindo. Nós nunca vamos acordar perfeito, nós temos que lutar para ser perfeitos. E isso é diário. Ninguém vai acordar. Não espere um dia que alguém acorde ou que você desencarne. Não, agora não. Isso é uma obrigação da nossa evolução. Então, todos os dias nós temos que praticar isso. Um dia a gente vai escorregar, no outro dia a gente vai acertar um pouquinho mais, mas isso é uma obrigação nossa. Ninguém vai acordar perfeito. Isso é nossa luta diária. Por isso que nós estamos encarnados no planeta Terra, passando por situações, vivendo situações que é para a gente aprender, que é para a gente evoluir. Então não esperem que a gente vai de 0 a 100% num passe de mágica, não. São lutas diárias. São lutas diárias e são extremamente difíceis, mas extremamente recompensadoras. Tá certo? Então só isso que eu falei, que eu gostaria de deixar como observação. Nós nunca vamos acordar perfeito se a gente não começar a dar um passo de cada vez, né? Então o bom é inimigo do ótimo, né? A gente quer ser ótimo, não faz o bom. Então, passo de cada vez, devagarzinho, solidificando os conhecimentos, praticando os conhecimentos, e nós vamos chegar lá. Não vamos esperar nenhum milagre. Esse milagre depende da nossa vontade de querer crescer,
querer acertar e querer ser melhor um dia após o outro, tá bom? Então hoje aqui a gente vai falar no capítulo 7º, Bem-aventurados pobres de espírito, mas nós vamos falar sobre a inteligência, né? Então eu posso garantir para os senhores e as senhoras que todos nós temos inteligência e podemos ensinar e devemos aprender. Então aqui não é ser gênio, é a inteligência de saber aquilo que está correto e aquilo que não está correto e como nós vamos ensinar isso. Então, quando eu falar aqui na palavra inteligente, homens inteligentes na Terra, todos nós somos inteligentes. Todos nós somos inteligentes, né? Uns espíritos vêm com um grau avançadíssimo na Terra para fazer o mundo evoluir, né? Mas todos nós que estamos aqui, nós temos um grau de inteligência que nós podemos ensinar e podemos aprender, independente de qualquer situação socioeconômica, financeira, intelectual, acadêmica, sempre, tá? Então, a missão do homem inteligente na Terra. Então, vamos partir do princípio que todos nós, né, que estamos aqui, temos uma inteligência, e temos mesmo. Então, o que ele fala lá? Olha, Jesus, não nos vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Então, nesse mundo que nós habitamos, por mais que a gente possa conhecer ou se julgar muito inteligente, ou que sabe que tem bastante conhecimento, em relação ao universo, realmente nós estamos engatinhando, não sei se estamos engatinhando, e assim já é uma condição excelente. Então nunca pense que o seu saber, que o seu conhecimento, ou de pessoas que manifestam o saber, seu conhecimento, ele é puro e absoluto no universo. Não, você está numa escala e você está começando a subir uma escada. E mais uma vez vem o orgulho aqui, né? Então quando a gente sabe, às vezes a gente fala, não preciso aprender mais, não sabemos nada, só sei que nada sei. Então aqui, não nos orgulheis nunca por aquilo que você sabe. O orgulho aqui outra vez, eu vou fazer nosso bate-papo sobre orgulho. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque saber tem limite, nós somos muito limitados. Nós somos muito limitados no mundo que habitais. Mesmo supondo que seja uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Então a gente está falando do globo aqui, mas às vezes, trazendo para a nossa realidade, às vezes na nossa família, a gente acha que sabe muito, né? Não vamos lá para o mundo, vamos descer aqui no nosso dia a dia. Às vezes na família da gente, a gente se julga, às vezes sabe muito, né? Que não precisa. Às vezes uma pessoa humilde, né? Uma pessoa bacana, mas humilde, agora a humildade no sentido de não ser expansiva, talvez, né? Vem te ensinar alguma coisa, então, não tem nada para me ensinar. Cuidado. Então, trazendo para a nossa realidade, então, às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, né? Dentro da nossa família, das nossas amizades, dentro das nossas faculdades que nós fazemos, das nossas escolas. Às vezes, nesse mundo que a gente vive, entre empresa, escola, família, amigos, né? A gente acha que sabe muito. Né? Então a gente acha que é uma sumidade às vezes. E às vezes tem muito espírita que se julga também que é uma sumidade. Então a gente tem que ter cuidado. Tá? Ensine com humildade para aqueles que são humildes agora no sentido de querer saber. E aprenda, porque os humildes também ensinam. Né? Eu há muitos e muitos anos atrás,
eu estava vendo um programa desses de repórter aí, mas faz muito tempo. Foi a maior lição de vida, uma das maiores lições de vida que eu particularmente tive. Eles estavam filmando uma carvoaria no interior de Mato Grosso, naquela região ali, e trabalho escravo, enfim, uma condição totalmente inaceitável. E aí um senhor que trabalhava na carvoaria, 3 filhos e a esposa, vivendo numa cabana muito humilde, né, muito humilde ali, passando necessidade, trabalhando os filhos. E aí o repórter perguntou, filmou lá a cabana dele lá, né? Não podendo nem chamar de casa, uma cabana ali, filmou. E ele perguntou para esse senhor, ele falou assim, e o senhor dorme aqui com seus 3 filhos e sua esposa? E ele falou assim, a melhor coisa que tem no mundo, porque aqui nós dormimos tudo junto, abraçados, se amando. E às vezes a gente tem casa com 3 quartos e reclama, e às vezes a gente, cada um vai para o seu quarto, hoje então com WhatsApp, computador, às vezes nem boa noite se fala. E aquele senhor, ele deu uma lição para mim que ele falou, naquelas condições, ele achou lugar para amar a família dele, para dormir juntinho, porque aqui a gente fica tudo juntinho e sente um outro e se ama. Uma pessoa humilde. E deve ter ensinado muita gente como eu. Então, esses aprendizados, né, se a gente acha que tem muita sabedoria, o que já está, né, numa evolução grandiosa, são essas lições que os inteligentes aprendem. E isso é um sinal de inteligência, você aprender uma lição dessa, ou várias dessas que vocês também já devem ter aprendido, que ficam para nós para anos e anos, para a eternidade, tá certo? Então aqui, nós temos que ter humildade naquilo que nós sabemos. E todo mundo sabe alguma coisa. Nós temos que ter humildade para ensinar e humildade para aprender. Nada é por acaso. E aí, ó, se Deus nos seus desígnios nos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, que é o nosso caso, foi por querer que usasse a benefício de todos. Porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardárias e conduzi-las a Deus. Então aqui a gente já entra um pouco no conceito mais religioso, mais espírita da concepção do Evangelho, que ele diz assim, olha, se nós temos o discernimento, a inteligência de absorver, ou de poder falar, ou de já poder praticar aquilo que Cristo falou, né, ainda de uma maneira muito iniciante, mas nós já temos isso, né? Nós já conseguimos sentir isso, já temos um discernimento melhor do que é certo e do que é errado. Então ele fala aqui, olha, se nos desígnios de Deus ele te colocou num meio, você tem que usar esse conhecimento, essa sua inteligência, para fazer as inteligências retardatárias a conduzir e conduzi-las a Deus. Então lá no começo da nossa conversa, eu falei que todo mundo tem a inteligência para fazer isso. E provavelmente, em algum lugar que nós temos o nosso dia a dia e frequentamos, né, que a pandemia vai acabar, está acabando e nós vamos voltar ao convívio social, você tem alguma pessoa que você pode ajudar com o seu conhecimento. E normalmente a espiritualidade, com a sua sapiência, põe sempre alguém
perto de alguém que tem essa inteligência, que tem esse conhecimento, para que você conduzi-lo a Deus. E às vezes a gente não consegue perceber isso. Então, a gente tem que olhar para o nosso lado, para o meio que a gente vive, e ver se a gente não está usando a nossa inteligência, o nosso conhecimento, para conduzir alguém, como fala aqui no Evangelho, conduzir a Deus, né? Então eu vou repetir, que eu gosto de repetir. Então ele vos dá, te dá o conhecimento, a inteligência, e te põe nesse meio, pondo em vossas mãos o instrumento do qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardárias e conduzi-las a Deus, né? Então, como eu falei no começo, você sempre pode ensinar e você sempre pode receber conhecimento. E isso está no nosso dia a dia, né? Agora aqui já dando uma ênfase maior à doutrina espírita, naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente estuda. Olha lá. A natureza do instrumento não indica o uso que dele deve se fazer? Então, se você tem a natureza do instrumento, indica o uso que ele deve se fazer. Você não vai querer, por exemplo, uma faca bater um prego, né? Você não vai querer um martelo cortar uma laranja. Então, cada instrumento tem sua função. E cada conhecimento tem sua função também, né? Então, ele fala aqui, ó, a gente tem que saber exatamente para aquilo que serve aquele instrumento que nós temos, na nossa inteligência, no nosso conhecimento. Nós temos que saber, isso aqui, ele serve para esta finalidade. Então, a natureza do instrumento não indica o uso que ele deve fazer, então nós devemos saber exatamente, quando olhar aprender o conhecimento, estudar algum ensinamento, a gente tem que saber exatamente para que ele vai servir. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? O exemplo que eu falei. E o que direis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Interessante. Então, quando não é nos dado a capacidade de entender, de estudar, de ter um discernimento melhor, é a enxada. Então, se a gente tem isso, a gente não pode, como ele fala aqui, erguer-se a enxada para ferir o Senhor. Então, se nós temos o conhecimento de dos ensinamentos espíritas no Evangelho, que toda semana a gente está tentando aprender mais do que ensinar, né? Se a gente tem essa enxada na mão, a gente não pode ferir aquele que nos deu essa oportunidade, né? Então, se nós temos isso, nós temos a obrigação de usar essa ferramenta para arar o solo fértil, né? Então, nós temos que usar isso, esse nosso conhecimento, para fazer as pessoas serem mais felizes, para fazer as pessoas entenderem algumas coisas que hoje nós já temos condições de entender. Então, se você tem o conhecimento e não espalha isso, você está ferindo aquele que te deu a enxada, né? Porque até essa semana eu li, a maior caridade que você pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação, né? Então, se a gente sabe, nós temos a obrigação de fazer essa enxada funcionar, né? De uma maneira inteligente, de uma maneira respeitosa, mas a gente tem que fazer isso para fazer. Então, aqui, ó. Feriu-se o Senhor, direis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso do trabalho. Então, pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno?
terá ele o direito do salário prometido? Ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis, cheias de humilhação, até que se curve diante daquele de que tudo deve. Então a gente vê, infelizmente ainda, pessoas extremamente inteligentes que estão usando a enxada, o conhecimento, para ferir aquele que lhe deu o conhecimento. Então ele fala aqui, né? Destruir aquilo que seu Pai, que Deus maravilhoso nos deu, e será que ele vai ter o salário prometido? Será que ele não vai ser expulso do jardim? Né? No caso da analogia com o jardineiro, pois o será. Então, a gente tem que sempre, e aliás, dentro do nosso, sempre usar a inteligência, sempre de uma maneira dentro dos preceitos cristãos. Oxalá se todos, né, médicos, políticos, engenheiros, enfim, usassem extremamente para isso. Infelizmente, se isso está escrito aqui é porque acontece que algumas pessoas não conseguem utilizar a inteligência de uma maneira a fazer o jardim florescer e merecer ficar nesse jardim. E nós que temos esse conhecimento, se a gente conhece alguma pessoa assim, a gente tem por obrigação também usar a nossa enxada para florescer aquele jardim nele. Então, a maior caridade para o Espiritismo é a sua divulgação. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Ora, se você é inteligente e você não emprega bem a sua inteligência, você está usando a enxada para ferir o seu dono, né? Então aqui também cabe uma observação, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma enxada, né? Tá aqui, então a gente lê, faz palestra, a gente precisa usar isso, a gente precisa fazer essa enxada florir os jardins, né? O seu jardim, o nosso jardim íntimo e o jardim dos outros também. Isso aqui é uma enxada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, foi aquilo que eu falei, né? Ao fazer progredir a humanidade. Então imagine se todo mundo usasse a inteligência para o bem, para fazer as pessoas felizes, para caridade e por amor, né? Realmente estaríamos no paraíso. Infelizmente, não é assim que se passa, mas isso está dentro dos planos de Deus, né? Está dentro da sabedoria universal de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós, em algum momento, talvez, por não ter usado essa inteligência, essa enxada para florir o jardim, né? Então hoje a gente sofre algumas consequências do mau uso da inteligência de algumas pessoas, né? Então é a lei da ação e reação, né? É a lei da causa e efeito que nós estamos inseridos nela. Então aqui, ó, muitos infelizmente a transformam em instrumento de orgulho, o orgulho, a palavra é outra vez, e de perdição para si mesmo, né? Então não precisa ser um grande cientista, uma grande bagagem de conhecimento para fazer isso de orgulho e de perdição para si mesmo. Às vezes, com o nosso pouquíssimo conhecimento, com o nosso pouquíssimo adiantamento, nós podemos também transformar isso em instrumento de orgulho e de perdição. Então, atenção! A gente está pensando em grandes vultos da humanidade, passados e presentes, mas cuidado com nós mesmos, né? A gente já tem conhecimento embarcado para que a gente não transforme isso em orgulho e perdição para nós mesmos. Tem que ter muita atenção. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo que uma poderosa mão pode retirar-lhe tudo que ela mesma deu. Nós estamos sobre a égide, o poder de Deus, a magnitude da sabedoria de Deus. Então não pense que tudo aquilo que nos foi dado
Tudo aquilo que nos foi conquistado, que nós conquistamos, não pode ser tirado. Então, o que ele fala aqui, ó, o homem de sua inteligência, que abusa de sua inteligência e de suas faculdades, não lhe faltam lições. Nós temos muitas lições aí de pessoas que abusaram e que, infelizmente, estão pagando um preço bastante caro por isso. E aí a gente vem a paciência, o capítulo 9, a paciência, está inserido nesse aqui. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bem dizer a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Ou seja, nós estamos passando por alguns momentos que é para o nosso próprio bem. Talvez não entendamos isso ainda, a magnitude disso, né? Não só o momento atual, mas na nossa própria vida a gente passa por algumas situações. Então, ele fala que é uma dor, Deus envia os seus eleitos, aqueles que foram eleitos, que tiveram a condição de reencarnar e de alguma maneira tentar lutar para que tenha, como ele fala aqui, que vos marcou com essa dor nesse mundo para a glória no céu, para que a gente conquiste os lugares melhores, porque nós vamos apagar nossos erros, né? Nós vamos zerar a lei de ação e reação. Então, ó, sede paciente, pois a paciência é também a caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, é a caridade mecânica, né? Então, sede paciente, pois a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo. Mas há uma bem mais penosa, é consequentemente bem mais meritória. Quanto mais difícil a missão, mais mérito você tem, que é a de perdoar o que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova da nossa paciência. Todos nós temos algum instrumento que Deus colocou em nosso caminho para serem nossos sofrimentos e submeterem à prova da nossa paciência. Paciência é caridade. E às vezes a gente precisa de instrumentos para desenvolver a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, fala o Espírito, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que a dor. Não existe, como ele fala aqui, as alfinetadas que acabam por nos ferir, que não haja uma recompensa na nossa evolução espiritual. Tudo aquilo que nós conseguimos atravessar é mérito nosso, com a ajuda de Deus, dos bons espíritos, de nós mesmos, dos nossos mentores espirituais, e nós seremos recompensados através do amor próprio e do amor de Deus para com nós. E é aquilo que fala, as bênçãos que são mais numeradas que as dores. Os méritos da nossa paciência para passar as provações são muito grandes. Como ele fala aqui, as bênçãos superam infinitamente as dores que nós tivemos. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto. Eu falei numa palestra que nós nunca devemos, quando tem um problema, abaixar a cabeça, olhe para o céu. Jamais, quando você tem um problema, abaixe a cabeça e olhe para baixo, olhe para o céu. Só essa expressão corporal que dá energia. Então, o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, de que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha que se acusar, enquanto nós temos que espiar o nosso passado e de fortalecermos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo. Paciência, benevolência,
caridade e amor. Um espírito amigo falou isso em 1862, chama em Harvard. Então, aqui só para encerrar, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou com muito amor em si mesmo. Só é paciente aquele que desenvolveu a paciência. Você não compra paciência, ninguém te dá paciência, você não ganha paciência. Então, ele está falando aqui, olha, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, porque nós agimos com paciência, adquirimos a paciência, paciência é caridade, passamos pelos nossos caminhados aí, e aí a gente tem que realizar isso com amor. Então, a alma que com muito amor para nós, a paciência é um ato de amor com nós mesmos. Porque quem é paciente vive muito melhor do que o impaciente. Para dá-la ao trem. Então, nós só podemos conseguir ser pacientes dentro de uma situação e conseguir demonstrar nossa paciência, e como ele fala, e conseguir dar para alguém a nossa experiência de paciência passando o amor, na exemplificação. Então ele fala aqui, a gente só consegue dar paciência para os outros quando a gente consegue passar o nosso exemplo de paciência. Aí nós construímos a paciência nas outras pessoas. A gente consegue que elas enxerguem que a paciência é um caminho coerente, sensato e feliz. Consolador Emmanuel, escrito por Chico Xavier. E uma outra aqui, que fala assim, a paciência com os outros é amor. E é mesmo. E é mesmo. Você, quando é paciente com os outros, você está fazendo um ato de amor. E às vezes é difícil ter paciência com os outros. Mas quando você consegue, você criou amor nela e criou amor em você. Você aumentou seu amor e você criou amor nela. Por isso que a paciência é uma coisa bastante difícil, mas extremamente recompensadora. E aqui vai a observação que eu fiz lá no começo. Ótimo, se você for paciente 100% das vezes, excelente. Mas se alguma vez ou outra, lembre-se, isso é conquistado dia a dia. Isso é conquistado dia a dia. É luta pela luta para você ter paciência. Né? Então, exerça a paciência, pratique a paciência com os outros, que é um ato de amor. A paciência consigo própria é a esperança. Você é paciente consigo mesmo, você consegue ter esperança em qualquer situação. E a paciência com Deus é fé. Paciência com Deus é fé. Quando você tem paciência com Deus, você tem fé. Você acredita que tudo aquilo é a fé que você tem em Deus, a paciência que tudo aquilo está dentro de uma sabedoria divina, que é a fé. Adel Batavos, são frases que eu pensei aí. Então, hoje terminamos por aqui. Queria mais uma vez agradecer a todos os que tiveram a paciência aqui de me ouvir. Pedir que Deus abençoe a todos, que nós sejamos iluminados, né? Que nossos mentores espirituais nos iluminem, que tenhamos muita paciência, que tenhamos muito amor, que Deus abençoe a todos, que sejamos todos iluminados, né? Que sejamos todos ligados com o Pai Maior, e agradecendo a tudo que a espiritualidade e a mídia nos dá. Então, uma boa noite, um excelente final de semana a todos e cuidem-se. Obrigado, boa noite.